compartilhou foi esse horário. Uau. Não? Não compartilhou? Deixa eu ver aqui. Que o horário que eu baixei lá, até agora, lá no WhatsApp do grupo dos professores, foi esse. Não tem 3 aulas, é 2. Deixa eu ver aqui. Quando todos os meus medos... Aqui, achei. Ó, o horário que eu vi lá, que eu baixei hoje lá foi esse. Segunda-feira, né? A partir de... Nós vamos cumprir o horário a partir de amanhã. Então, amanhã a gente tem aula de português no primeiro horário. Nosso horário juntos é até aqui, ó. Aqui já são outra professora. Então, Eu disse, professora. Aí, nós teremos português segunda e quarta. Matemática, segunda e quinta. Terça, somente geografia e inglês. E educação física na quarta. Ciências. E lá no carregador, Mudana. Um ventilador. Aí a gente vai ver se tem outro horário maior do que esse. Pelo menos o horário que eu sei é esse. Tá, Professora, gente? eu vou tirar print. Eu vou mandar no grupo, não precisa tirar print, não. E eu também não sei exatamente se vai ser esse. Porque vocês estão falando que tem 3 horários, o horário que eu peguei lá foi esse. E eu quero dizer para vocês, meninos... É porque a professora de matemática tinha falado que era 3 horas. Poliana, repete, por favor. A professora Ana Cláudia, professora de matemática, ela disse para a gente na aula dela que ia ser 3 horários no dia. Talvez atualizar o horário e eu não estou sabendo. Esse foi o horário que eu baixei, era 2 horas da tarde, mais ou menos, umas 14 horas. Mandou agorinha? Que eu não vi. Tá, então se mandou um outro horário, depois eu vou verificar e vou mandar no grupo quando eu tiver certeza absoluta qual é o horário certo. Não vou mandar um horário, depois apagar e vocês ficarem felizes na hora errada. Que tá 2 aulas. Mandou um que tem 2 aulas? É. Júlia Gomes, sua mãe tá aí? Tá? Confirma para ela se vão ser só 2 aulas mesmo, gatona. Professora Dama, Tá travando seu microfone, Júlia. Professora. Oi, Ana Júlia. A professora de matemática acabou de mandar a foto do horário aqui, são só 2 no horário que ela mandou. Tá ótimo. Então, vamos mudar de assunto agora e a gente vê isso aí depois. Vou confirmar aqui no... 2 aulas vai ser bom. Olha, gente... The Bluetooth aux input mode. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu quero que vocês guardem essa aula para o resto da sua vida. Nós somos seres humanos inteligentes, capazes de questionar, discordar, perguntar, dar opinião. E vocês estão tendo a oportunidade, nessas aulas sobre carta do leitor, de fazer isso. Então, as cartinhas que vocês escreveram, eu compartilhei com a coordenação, falei que vocês estavam dando opinião sobre outro aplicativo, reclamando da quantidade de aula, que estava cansativo estudar muito e ter muitas atividades. Então, a gente, quando dá a nossa opinião, e ela é bem escrita, as pessoas ouvem a gente, respeitam o que a gente acha. Não é porque vocês são juvenis
que vocês não têm direito de opinar, de questionar. Todos vocês têm direitos. E aproveitem a língua portuguesa para isso, para escrever, para manifestar a opinião de vocês. Qual é a outra disciplina que vai ensinar vocês a dar opinião assim, bem elaboradinha? Usem isso a favor de vocês, tá? A gente tem direito de expressão, de questionar, de responder, e é para isso que nós estamos aqui como professores de língua portuguesa, é para ajudar vocês no que for necessário, tá? Nós vamos, rapidamente, a Samily e mais outras crianças que não assistiram a aula semana passada estão perdidos no que se refere ao portfólio e à redação. O portfólio, eu mandei em todos, no meu grupo de WhatsApp, no 6º C, as 3 regras. Nós temos 3 possibilidades da escrita do portfólio. Quem organizou essa reunião está sendo gravada. Foi a coordenação pedagógica. Então, nós temos 3 oportunidades de fazer o portfólio. A primeira é um portfólio digital, onde você vai tirar foto em PDF, organizado por disciplina, né? Você pode optar português, matemática, ciência, história, geografia, todas as disciplinas, as fotos, ou fazer uma pasta separada para cada professor. Quando você for fazer o seu portfólio, você tem que ficar atento às orientações de cada matéria. Cada professor vai escolher as atividades que vão para o portfólio. Não esqueçam que essas atividades devem ser corrigidas pelo professor. Você não vai colocar no seu portfólio uma atividade que você fez sozinho, que não foi corrigida. Lembrando que as atividades de língua portuguesa, por exemplo, nós estamos respondendo juntos e eu posto todas no GR8 e nos grupos de WhatsApp. Então, você não tem direito de colocar uma atividade sem essa revisão do professor. Cada professor está fazendo o seu trabalho do seu jeito. Eu me refiro ao como estou fazendo, tá? A segunda opção do portfólio é um portfólio impresso, tá? É um portfólio impresso, onde você vai fazer em aspiral ou em uma pasta. Bem. Tchau. Tá bom? Bota no pequenininho para brincar lá fora, que ele, quando começa a fantasiar com os homens de ferro dele aqui, o negócio pega fogo. E, gente, quem lembra qual é a terceira opção do portfólio? Quem lembra? Digital. Escrevendo um caderno. Ah, professor, esse do caderno é o mais fácil. Eu gostei desse do caderno. O portfólio do caderno, ele é uma das opções que a escola está dando para os alunos. Porém, não é o caderno inteiro, com todas as atividades. É um caderno organizado, com as atividades que o professor selecionar. E tem que estar dentro daquelas regras, tem que ter a capa. Essa parte nós vamos falar depois da redação, tá? Agora vamos ao a segunda orientação para a Samily e para os outros coleguinhas que estão perdidos. No dia 21 até o dia 25, vai ser liberado no GR8 a prova de redação valendo 10 pontos. Essa prova de redação vai ser uma carta de leitor, uma carta do leitor. Nós já estamos trabalhando com isso desde a primeira semana de agosto. Vocês vão fazer uma carta do leitor baseado no texto, 5 jovens, 5 adolescentes que estão mudando o mundo. A semana que vem, do dia 14 até o dia 19, nós vamos trabalhar somente isso, carta do leitor, corrigir, ler o que vocês fizeram, orientar. Vamos lá no fórum, lá no GR8, ensinar como é que faz, como é que acessa, porque essa prova vai ser feita lá no GR8. Mas primeiro você vai fazer ela no caderno, depois você vai só digitar no GR8 e enviar. Ela vai valer 19. Professora? Oi? É o GR8 do Google? O GR8 que você acessa para tirar as suas tarefas, tá?
É aquele mesmo GR prova. que tem o foco. A gente fez a Isso. prova por lá. Ótimo, é isso mesmo. Tem gente que tem um aplicativo, tem gente que entra pelo Google, não tem diferença, é o mesmo site, tá? Entendeu? Então, essa prova de redação, nós não encerramos por aqui, semana que vem a gente vai trabalhar novamente só sobre isso, a gente nem vai fazer atividade nova, a gente vai trabalhar só isso semana que vem. E vocês vão estar seguros. Os alunos que estão no Zoom, eles não vão ganhar nota baixa, com certeza, porque nós já estamos trabalhando isso há muitos dias. E qualquer dúvida que existir, vocês têm ainda uma semana para tirar. Essa semana, nós estamos trabalhando essa atividade. Vamos aqui agora. Estão vendo? Não. É porque eu tinha baixado ela. Agora sim, né? Sim. É esse aqui. Então, vamos lá. Ela é a atividade do dia 8, que é hoje. Ontem foi feriado, não tem como a gente trabalhar no feriado, né? Então, a gente não trabalhou, então vou postada hoje. Segunda semana de setembro. Teve um aluno do sexto E que me perguntou assim, professora, por que que lá no GR8 tem duas atividades 5? Essa aqui é a atividade 6. É a atividade 6. Por que que lá no GR8 tem duas atividades 5? Uma respondida e outra em branco. Eu vou responder aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente que ainda não entendeu. Professora. Nós fomos orientados pela coordenação a postar a atividade corrigida. Nós temos que postar a atividade corrigida no GR8 e nos grupos de WhatsApp. Então, se eu respondi com você a atividade, eu vou postar ela lá no GR8, porque se ela for uma das atividades que vai para o portfólio, você tem acesso para corrigir a sua, para ver se a tua está correta, está dentro das regras. Se você não vai ter um portfólio com atividade errada ou inadequada, né? Então, é por isso que lá tem duas atividades do dia 8. Uma é atividade 4, atividade 5 corrigida, e outra é atividade em branco, que é essa de hoje. Como é que é a atividade de hoje, professora? É sobre as lendas indígenas goianas. Nós vamos fazer isso. Então, aqui são as orientações, que vocês já sabem que toda semana as orientações são bem parecidas. A gente fala que ela está no GR8, está no WhatsApp, está na mecanografia. A gente fala como é que é para fazer, se é impressa, se é copiada no caderno. Então, essa daqui você tem a opção, como sempre eu deixo. Imprima, coloca na pasta ou copie no caderno. Quem não tem oportunidade, a atividade é pequena, como sempre, 2 páginas, para a gente se situar melhor. Então, agora vocês vão abrir a boca, perguntar alguma coisa, ou vamos começar diretamente com a leitura. Quem gostaria de ler aqui, ó? Por que a senhora não pede para alguém ler? Pode ler. Hoje tem gente que às vezes não está com vontade de ler, aí a professora fica insistindo, aí acaba atrapalhando. Vou deixar vocês hoje à vontade, quem quiser ler, vai lendo um atrás do outro. Ok.
Professora, existe lenda, existe conto, existe mitos, existe piadas, anedotas, que é a mesma coisa. O que é uma lenda, professora? O que é uma lenda? A principal diferença da lenda para as outras histórias, para as outras narrativas são histórias, né? É o elemento da fantasia e do sobrenatural. O que é uma fantasia? É a imaginação daquilo que não pode ser real, daquilo que não é verdade. E quando eu falo elemento sobrenatural, entra a questão da nossa fé, da nossa crença. Os deuses lá dos mitos são elementos heróicos, né? São heróis. Quando eu trato de elementos sobrenaturais, entra monstros, entra santos, entra bichos que não são reais. E nós temos, na nossa cultura brasileira, algumas lendas de tanto serem contadas de geração para geração, que elas foram para os livros. Quem consegue lembrar de alguma lenda famosa? Mula sem cabeça. O que mais? Saci-pererê. Saci-pererê, lobisomem. O que mais que vocês já ouviram falar? Tamanho da água. Lenda da mãe d'água. Curupira. Curupira. A mula sem cabeça. Mula sem cabeça, a gente já falou, né? Yara. Então, gente, quando a gente ouvir falar de lenda, vocês vão lembrar disso. É uma história contada de geração para geração, e o que diferencia ela dos outros contos, das outras histórias, das outras narrativas, é a ficção, é a imaginação, é os elementos da sobrenaturalidade. Professora, mas toda história não tem ficção? Sim, mas essas histórias, ela tem um pouco dos elementos culturais, tem um pouco de realidade cultural de uma nação, de um povo, tá? É o principal diferencial da lenda para as outras histórias de ficção que a gente já estudou e que vocês ainda vão estudar, tá? Elas são conhecidas por se tratar de elementos sobrenaturais, porém, tem fatos reais. Por exemplo, quando eu falo do Curupira, não existem pessoas que protegem a natureza, que protegem as florestas? Sim, sempre existiu e sempre vai existir. Os biólogos, por exemplo, professor Luiz Henrique, é um biólogo que o que ele puder fazer para proteger o meio ambiente, ele não vai fazer? Então, isso é elemento natural. Agora, o que torna isso uma lenda e não apenas uma história é quando eu coloco uma assombração, um medo, alguma coisa mais assombrosa, mais misteriosa, que traz um fato real com fato irreal, não real. Alguém gostaria de ler aqui, ó, as características? Características de uma lenda. Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos. Faz parte Ótimo. Só um pouquinho, Ana, uma de cada vez. Então, vamos lá. Quais são as principais características? Fantasia, que nós chamamos de ficção, misturada. Na mesma história, eu tenho fatos reais e eu tenho fantasia. Segundo, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos. meninos, professora, e por que não tem? Por que tem algumas histórias que estão nos livros? Mas as lendas fazem parte principalmente da oralidade dos nossos antepassados. Antigamente, as pessoas utilizavam as lendas
para entreter. Não tinha televisão, não tinha internet. Então, as pessoas utilizavam essas histórias, passadas de geração para geração, para conversar, para ensinar, para orientar, para punir, para amedrontar os seus filhos, os seus netos, as crianças mais desobedientes. Tá? Então, isso é uma tradição oral. Com o tempo é que foi passando para os livros aquelas histórias mais repetidas, mais conhecidas. Próximo. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com elas eles envolvem a imaginação para aumentar um ponto na realidade. O que as mães de vocês falam hoje para que vocês não fiquem na rua até tarde, principalmente os meninos que gostam de jogar bola até escurecer na rua? O que a mamãe fala? Para não ficar na Homem do saco. do saco, vem. Tem homem do saco? A mamãe fala isso para vocês? Falava que homem tinha muita estrupa. Quem falou isso? Que tem estuprador? É a Foi minha? você, Pedro? Foi você, Não. Samile? Foi. Hoje as mamães estão muito... Não tem fantasia mais. Hoje a mãe, o pai, o adulto que é responsável por um juvenil, por uma criança ou adolescente, ele fala a verdade, fala assim, olha, existem ladrões, estupradores, sequestradores de crianças que raptam, tira o sangue, tira a medula, tira as córneas, os órgãos e vende para o mercado negro. Nessa não é a verdade que os pais falam? Não é assim que a mamãe e o papai falam? Quantas horas? Meu Deus, quem está falando aí, gente? 6. Eu estou tentando achar ela para desligar o microfone dela, mas não encontrei. Agora ela desligou. Ok, ótimo. Que às vezes a pessoa nem percebe que está tendo um problema em casa, que todo mundo tem, né? Graças a Deus somos normais e temos que resolver. Então, as mamães de antigamente, elas tinham prazer, os idosos, os mais velhos, tinham prazer em torturar as crianças, porque elas não queriam crianças deselegantes, desobedientes, teimosas. Então, elas falavam, menino, o velho do saco vai te pegar. Olha a mula sem cabeça. Olha a cuca, não pode banhar na lagoa, que a cuca vai te pegar. Eu lembro da minha infância e eu fico com medo até hoje. Ainda bem que eu não tenho tanto medo mais como antes. Mas a minha mãe falava que se a gente banhasse na Sexta-feira Santa, né, na Semana Santa, nos rios, nas lagoas, uma tal de cuca vinha e pegava as crianças para sempre longe dos pais. O velho do saco, o menino ficava brincando na rua, vinha o velho e botava os meninos dentro do saco, e o saco era mágico. Entendeu? E aqui na cidade, vocês ouviam muita história da mula, da ruiva do banheiro, da loira do banheiro, sei lá. Então, meninos, antigamente, as histórias elas eram para amedrontar, para educar as crianças. E hoje não. Hoje a gente conta a verdade. Fala, Davi. Antigamente, quando meu irmão não queria dormir, minha mãe falava assim pra ele, ó, o quebrador de tanquinho vai te pegar. Olha lá. Aí ela batia assim, falava assim, ele tá quebrando tanquinho. Meu Deus, sério? Uhum. Aí ele dormia. Gente, olha, hoje em dia não é muito comum as mães amedrontar os filhos. A gente fala assim, ó, vou tirar o videogame, vou tirar o celular. Não é assim que as mães falam, a maioria? É, ela fala que vai me tirar o celular. Mas ainda tem mãe que usa fantasia, imaginação. Que bom que vocês estão entendendo a aula. É isso aí mesmo. Vamos lá. Próximo item, próxima característica. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Meninos, realidade cultural é a nossa identidade, é quem somos, tá? Cada estado tem sua identidade, mas o povo brasileiro tem uma identidade só. Nós somos um povo misturado. É um indígena que casou com um negro, é um negro que casou com um europeu, é um europeu que casou com um negro, e assim nós somos um povo miscigenado, e a nossa cultura ela é diversificada. Então, nós temos histórias
entrelaçadas, mas também temos histórias separadas. Por exemplo, nós temos histórias só indígenas, nós temos histórias só africanas, e temos histórias somente rurais, né, de pessoas que moravam nas fazendas. E, geralmente, essas histórias são histórias de pessoas escravizadoras, né, que usavam para amedrontar seus escravos, ou mesmo suas filhas, para que não se envolvessem com pessoas que eles consideravam inferiores pela classe social, cor da pele, e sucessivamente. Então, nossas histórias, elas têm uma história real por trás delas. Mais alguém para ler isso aqui? Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois, apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. A professora está falando no telefone, gente. Alguém lê, ela pediu para ler a próxima característica e o próximo parágrafo. Meninos, desculpem aí, mas quando as pessoas ligam no WhatsApp, eu não respondo, elas ligam no telefone, porque é importante, tá? Tem muitos pais que não sabem a hora das aulas direito, que os meninos não estão no Zoom, e a gente tem que resolver os problemas. Então, vamos lá. Nós estávamos falando das características. Então, as histórias, os mitos, né? Assim como os mitos, o professor, o que é mito? São histórias que têm deuses e heróis, tá? Lembra da história lá? Tem até um filme chamado Troia, tem Ulisses, né? Que é o calcanhar de Ulisses, né? Que era o único ponto fraco. Ele é um tipo de deus. Tem muitas histórias no caderno Aprender Mais, é porque a gente não está na escola para a gente compartilhar essas histórias, mas elas são fantásticas, são lindas e são cheias de aventura também, não são só medo, não é só medo, só terror ou só fantasia, tem muitas partes reais. Então, essas histórias, né, elas explicam a realidade, elas fornecem argumentos, elas fornecem dados heróicos, históricos, fatos, que a ciência não explica, ela não tem uma lógica que a ciência vai explicar. Professor, e o que a ciência explica? A ciência explica como é que o coronavírus vai acabar, como que a vacina vai funcionar, faz os testes, examina, prova, reprova, isso é científico. Quando se trata de cultura, de elementos históricos, culturais, nós não precisamos ter explicação, porque isso não tem um objetivo de curar, de ser testado. O objetivo é entreter as pessoas, fazer com que a gente conheça a nossa identidade cultural, social, a realidade dos nossos antepassados. Ok? Então, elas sofrem alterações. Eu aposto, se você for contar a história do Camilinho, lá do Cedil, para sua mãe ou para o seu pai ou para qualquer pessoa, você vai mudar alguma coisinha, você vai tirar alguma coisa, acrescentar outra. Por quê? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, já diz, né? Mas a gente repete. Então, ao longo dos anos, as histórias sofrem alterações, tanto na escrita quanto na oralidade. As pessoas omitem alguns detalhes e acrescentam outros, porque isso é história, né? Até algo real, por exemplo, se você for contar para algum colega seu, o colega não está na aula do Zoom, você vai dizer assim, menino, amiga, me conta o que aconteceu hoje eu não pude entrar na aula. Você vai contar o que marcou sua mente. Você não vai contar detalhes, porque você não vai captar todas as informações, mas aquilo que é mais importante você vai ser capaz de contar. E por isso que as tradições orais, elas têm essas percas. E aí entra a escrita. E quando a gente escreve, a gente lê do jeito que está. Alguém gostaria de ler aqui as lendas indígenas goianas?
As lendas indígenas são histórias fantásticas, cheias de mistério sobrenatural, ligadas à feitiçaria e à magia. Nas nações indígenas, essas histórias são muito importantes. Possuem o poder de doutrinar os índios jovens e arredios. A região centro-oeste possui lendas que refletem a natureza local, como os grandes rios, as matas e a fauna. Seres que protegem as águas ou casas destruídas por conta da cobiça dos moradores são algumas das histórias que circulam pela região, que é formada por Mato Grosso do Sul e Goiás. Vejam um exemplo. Agora nós vamos ler a lenda da Mão do Ouro. Olha, como eu falei das lendas, das características gerais, agora eu vou falar apenas das características ligadas às lendas indígenas. O que marca as lendas indígenas, as principais características delas, é que elas servem para doutrinar. Professora, eu não sei o que é doutrinar, é o que acontece lá na igreja. O que é doutrinar? É ensinar, é inculcar uma verdade que se acredita. Cada mãe, cada pai doutrina seus filhos naquilo que acredita. O que a maioria das famílias ensina para as crianças? Não traga da escola um lápis, uma caneta que não é seu, porque isso é errado. Ou seja, está ensinando a criança que roubar tem consequências. Isso é doutrina, é ensinar o que você acredita que está certo, dentro do que você defende, né? Então, os índios, para ensinar as crianças deles, os jovens que são desobedientes, deselegantes, eles ensinam eles trazendo as lendas e o assunto deles está relacionado à realidade que eles vivem, que é a feitiçaria e a magia. Então, professor, quer dizer que na escola agora a gente vai estudar isso? Não, nós estamos estudando as lendas e as características de cada lenda, de cada povo. Então, o povo indígena usa as lendas diferente de nós. Nós usamos para conhecer as culturas, para conhecer os nossos antepassados. Os índios usam para ensinar, para doutrinar, como na minha época, que minha mãe usava as lendas para nos punir. Dizer, se você ficar na rua, o velho do saco te pega. Se você banhar no rio, em vez de dizer assim, minha filha, não banha no rio, não tem nenhum adulto por perto, hoje é feriado, está todo mundo nas suas casas, não fica banhando não, porque você não sabe nadar, você vai morrer. Então, em vez de falar isso, ela falava, a cuca vai pegar. Entendeu a diferença? Hoje a gente fala para os nossos filhos, se você não obedecer, vou tirar o videogame, a televisão, e você não vai passear. Naquele tempo, se falava assim, se você não obedecer, você vai ficar perturbado, porque o homem do saco te pega, e o lobisomem vai te pegar na noite de lua cheia. Então, tinha esse outro objetivo. Hoje, graças a Deus, os tempos são outros. Que pena que existem verdadeiramente o mal, né? Que são os homens que raptam as crianças e destroem a vida delas. E de suas famílias, porque ficar sem um filho é difícil, né? Então, aqui na região centro-oeste, as histórias indígenas estão relacionadas com a proteção da natureza, tá? Estão relacionadas com a fauna, a flora, os rios. Tudo bem? E é isso. Dá tempo a gente começar a ler a lenda da Mão do Ouro. Eu gostaria de alguém que quisesse ler. Alguém vai ler? Professora, a senhora já viu a Babá e os 40 Ladrões? Avatar e os 40 Ladrões? É. Avatar? Não vi Babá. ainda. Alibaba, sim, Alibaba eu já vi. Posso Bora, ler, professora? Pode ler. Lenda da Mãe É um do ser mítico. Tem duas pessoas lendo, gente? Desculpa. Lê um, o outro lê o outro parágrafo. Vai. Um lê o primeiro, ou se outro lê o segundo. A Mãe do Ouro é um ser místico que vive nas regiões das minas de ouro no coração do sertão. No coração do sertão brasileiro. Ao ponto. Continua.
Ela é uma bela mulher que protege as jazidas do metal, tesouros escondidos, a fim de que eles não sejam encontrados por pessoas erradas. Também guarda as esposas maltratadas por seus maridos e qualquer um que sofra injustiça. Lê. Conta-se que um negro escravizado, cujo senhor era malvado, chorou amargamente no dia que não achou nenhuma pepita de ouro. A mãe do ouro se compadeceu dele e acabou indicando um local onde ele poderia extrair uma grande quantidade do metal. Em troca, ele não poderia revelar onde havia encontrado aquela riqueza. Ao levar o ouro para o senhor, este ficou encantado e imediatamente exigiu que o escravo contasse onde estava todo aquele metal. Como ele recusasse, o senhor mandou açoitá-lo. E diante do castigo, o negro revelou